Olá, tudo bem? De volta do Clê Silva, ok? E hoje eu trouxe um conteúdo interessante para você. Qual o conteúdo é esse? Como definir o abdômen, certo? Primeiro eu vou explicar para você o que é o abdômen, qual é a função do abdômen dentro da estrutura humana, certo? O abdômen, ele é como se fosse uma caixa, certo? É uma caixa, ó. Vai ter os seus 4 lados, frente, atrás, dos laterais, ok? E qual é a função dessa caixa dentro do nosso corpo, da nossa estrutura? O que ela serve? Para que ela serve? Ela tem que ser forte, ela tem que ser sarada, ela tem que ser definida e seja lá qual é a pergunta que você interessa. Bom, vamos lá. É uma caixa? Sim. Olha só, a gente tem uma coisa chamada no nosso corpo, se formos entrar na área científica, a denominação que a gente utiliza se chama core, certo? O que é o core? O centro do seu corpo, certo? Além de ter, é claro, um abdômen trincado, sarado, todos queremos isso, ele tem uma função primordial, que é dar estabilidade para a funcionalidade das duas partes do corpo. Quais partes do corpo são essas? Tanto a parte superior como a parte inferior. E o melhor e o mais ainda importante é a estabilidade da sua coluna vertebral, certo? O abdômen, ele não é só interessante ser bem trabalhado constantemente, não somente por conta de aspectos estéticos, mas como também por conta de aspectos estruturais, ok? Quando você tem um abdominal bem trabalhado, bem estruturado, você vai conseguir fazer os seus movimentos com mais eficácia, certo? Tanto da parte superior como da parte inferior. Esse é por trás de toda a situação, um dos papéis fundamentais do abdômen, certo? E agora vamos lá para as regras interessantes que vai fazer você conseguir definir seu abdômen e ter um abdominal mais fortalecido, mais trabalhado, vamos dizer assim, e com um baixo percentual de gordura, ok? A primeira dica é uma pergunta interessante. Eu posso treinar o abdômen todos os dias? Isso vai depender. Vai depender de quê? Vai depender do estágio de treinabilidade que você está no momento. Por exemplo, se você é iniciante, não vai ser muito interessante você treinar todos os dias. Por quê? Porque você vai sentir muitas dores, ok? Você vai machucar ele. Se você machucar ele durante todos os dias, quando você está no estágio inicial, você vai sentir muitas dores, então não vai ser muito interessante. Você vai sentir muito desconforto. Então, o que eu faço? O que eu oriento? Você que é iniciante, treina 2 vezes na semana, certo? 2 vezes, entre 3 vezes. Depois que passa um período mais ou menos de 2 meses, você começa, aí sim você pode entrar naquela parte de querer treinar ele todos os dias. A regra é proibir treinar o abdômen todos os dias? Não. É interessante? Se esse for seu objetivo, você dá ênfase naquela parte da estrutura do seu corpo, o qual mais incomoda e o qual que você quer que você deseja ter mais resultado, ok? Sim, você pode treinar todos os dias com essas condições, ok? Bom, a segunda é, use os exercícios globais, certo? São exercícios completos, são os exercícios, o nome já está falando em si, global, certo? Ele vai atingir todas as partes do seu abdômen. Que partes? Tanto o reto abdominal, o infraabdominal, certo? E os oblíquos, ok? Então, quais são esses exercícios globais que você está falando, Clear? Os exercícios globais são as pranchas, certo? O remador também, o abdominal remador é um exercício global, certo? E algumas elevações de pernas, ok? E aí sim, depois que você encaixar esses exercícios globais, você entra na parte de isolamento. Que isolamento? Você começa a trabalhar com exercícios, por exemplo, reto abdominal, que vai isolar a parte superior. Elevações de pernas, que você vai também isolar a parte inferior do seu abdômen, que é onde fica aquela vantagem, aquela ondulação, vamos dizer assim, lá embaixo, ok? E os oblíquos, você pode ter vários movimentos, você pode estar entrando em movimento, certo? Trabalhou os exercícios globais, certo? Fez aquela regra de se eu posso treinar todo dia não, segundo aqueles parâmetros, ok? Iniciais. Você entra na nutrição, certo?
Para você ter um abdominal com baixo percentual de gordura, você vai ter que mexer na sua nutrição, ok? Como assim mexer na minha nutrição? Alimentos com baixo teor de gordura, ok? Tente eliminar os alimentos que possuem muito açúcar, certo? E que não tenha tanta estímulo de gordura, certo? Dentro do seu organismo. E a outra dica é, você vai ter que encaixar, além dos movimentos, certos? Anaeróbicos, certo? Que são os movimentos que você não usa o oxigênio, você vai ter que encaixar os movimentos aeróbicos, ok? Para você, assim, conseguir oxidar gordura. Não tem como oxidar gordura sem movimentos anaeróbicos. O que é movimento anaeróbico, Cleber? Para ficar mais claro, certo? Esteira, bicicleta, corrida, dança é um movimento aeróbico também, certo? Atividades de HIIT, por exemplo, também é uma atividade aeróbica interessante. Então, depois que você fez esse apanhado todo, encaixou, fez esse plano, certo? Com o tempo, você vai conseguir construir um abdominal que você deseja, certo? É um trabalho duro, que você pode acontecer no curto, médio ou a longo prazo, ok? Mais um videozinho para o canal para contribuir. Abraço. Tchau.